teatro. Conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa, que do bolso de cada um dos quatro, como num teatro, voem pombas, pombas brancas e amanheça. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da aula dele, né? Eu tinha planejado fazer o curso todo, mas quando eu comecei a preparar a aula da deficiência intelectual, eu vi que eu não seria a pessoa certa, né? Porque alguém até tinha falado, acho que foi uma conversa que a gente teve no primeiro módulo, porque diagnóstico de médico é diferente de diagnóstico de psicólogo, que alguém falou que uma aula que não era para dar diagnóstico na infância. E aí eu achei importante porque nos próprios manuais nosológicos de deficiência intelectual, o médico não pode mais dar diagnóstico sozinho, tem que passar pelos testes psicológicos. Só a análise clínica, a avaliação clínica não vale. Aí eu disse, eu não sou psicóloga, não sou eu que aplico os instrumentos. A aula vai ficar com a Alexandra, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Infelizmente a gente está com visita, enfim, vou deixar vocês à vontade. Eu nunca assisti as minhas aulas, já assisto. Nem as minhas, vocês viram aqui. Então deu certo, né? A gente combina desse jeito há 27 anos. A gente continua semana. A gente continua Só parece que não é. Ok, é isso. Então, boa aula, né? Estou aqui pertinho à disposição. Não sei se ele vai terminar numa aula. Eu vou fazer o possível para fazer uma aula, porque eu acho que esse é um processo inicial, até começando logo, né? Eu acho que esse é um processo inicial que a gente precisa ter só para falar a mesma linguagem. O processo de elaboração da ficha precisa contar muito com a participação de quem já está fazendo triagem, porque são as pessoas que têm a necessidade, que campos para encher, digamos assim, né? Então, quando a gente vai falando mais ou menos a mesma linguagem, eu acho que a gente tem que fazer um grupo de trabalho com essas 6 pessoas que estão assistindo o curso e a gente bolar esse instrumento junto, talvez até com algum tipo de colaboração remota, né? Um arquivo só na internet, com todo mundo editando e vendo e deixando sua contribuição, fazendo comentários, num processo que... Dá para fazer uma ficha no presencial. Eu não sei, eu acho que é tão conveniente fazer isso que a gente... eu trabalho online, gosto de trabalhar online, é diferente. Mas enfim, eu sou meio autista também, como vocês vão saber. Primeiro deixa eu saber o nome. Disse, né? Tá. Espero que tenha dito só o diagnóstico, porque o diagnóstico é muito pouco para se dizer sobre uma pessoa. Eu queria saber só os nomes e as profissões de vocês, para poder direcionar. Meu nome é Larissa, eu sou psicóloga. Ótimo, Larissa. Raíssa, psicóloga. Raíssa, psicóloga. Eu sou também sou psicóloga. Então só tem psicóloga aqui, eu posso falar psicologia aí sem problema. É só para saber, porque quando tem um fono, tem um aí eu tenho que incluir ele no meu papo. Tá? Então, bom gente, a gente vai começar falando hoje, né? A Fátima está fazendo o apanhado de todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Será que fica muito ruim nessa distância se eu tirar essa máscara? Será que tem perigo? Pode tirar. Você se incomoda se eu fizer isso? Porque a distância está bem grande, tem 2 metros entre nós, e eu acho muito desconfortável falar muito com essa máscara. Então eu vou deixar aqui. Uma coisa é o repórter que fala assim, 30 segundos, e outra coisa é 1 hora de palestra. Vou falar um pouquinho, essa figura, ela não visa estereotipar ninguém, é porque um dos transtornos que não está nem nos transtornos do neurodesenvolvimento, né, um transtorno genético, que apresenta como comorbidade frequente a deficiência intelectual, é o transtorno de síndrome de Down. Né? E aí eu coloquei esse garotinho aqui para representar o que a gente vai falar, mas é só porque visualmente, numa foto, você não consegue distinguir se uma pessoa tem ou não deficiência intelectual. Tá? Enfim, eu gosto sempre de começar minhas palestras com um pouco de história, porque ela nos dá uma contextualização de, ao longo do tempo, como é que aquele tema foi sendo tratado até ele ser tratado da maneira como a gente trata hoje. Tá? Então, tem uma preocupação frequente minha com a gente se contextualizar, entrar dentro de um processo histórico, fazendo parte dele. Né? Porque nosso campo,
ele pode ser visto de um viés de saúde, pode ser visto de um viés de humanas, mas ele é um campo necessariamente multidisciplinar, a psicologia. Não tem como ser diferente, porque a gente tem interface com a saúde, a gente tem interface com as ciências humanas, com as ciências sociais, não teria como ser diferente, porque a nossa realidade psicológica é biopsicossocial, né? Então, ao longo do tempo, essas pessoas foram sendo chamadas todos esses nomes, e cada um deles, se você notar, tem um ciclo deles irem se tornando palavrões com o tempo, tá? Começa com aí, imbecil já foi uma categoria diagnóstica, idiota já foi uma categoria diagnóstica, retardo mental há muito pouco tempo, todo mundo sabe, né? E débil mental também era usado feeble-minded, né? Imbecil é mais antigo, do começo do século, a gente vai ver exatamente onde que entra, tá? As primeiras referências Olá, meu amor, claro que pode, sempre, em qualquer circunstância. Fique à vontade. As primeiras referências que se faz à deficiência intelectual remontam ao Egito Antigo. Encontra-se no papiro de Tebas referências falando de, normalmente, com uma carga como se eles fossem um fardo a ser carregado pela família e punição dos deuses ou porque os deuses estão irritados, tá? Os gregos não eram muito diferentes, tá? Não tem como interromper agora, infelizmente. Não tem como agora. Nesse momento não tem. Vou ter que cortar isso do vídeo, mas eu detesto esse vídeo. Enfim, senão eu não me concentro. Em uma hora, cara, eu me perco completamente. Eu tenho déficit de atenção, né? Não falei isso não, né? Eu falo sempre porque eu me saio melhor dizendo que eu tenho déficit de atenção do que eu sou autista. A Fátima adora dizer que eu sou autista. Eu me saio melhor com essa mentira do que com a outra. Enfim, os filósofos gregos que foram um pouco além da mitologia, começaram a especular sobre, inclusive, muitos temas de psicologia que a gente debate hoje, eles já debatiam no tempo deles e do jeito deles, tá certo? Eles diziam que mesmo com toda essa racionalidade de um Sócrates, de um Platão, diziam que as pessoas com deficiência intelectual eram menos do que humanos, era como se fosse uma escada na evolução, que primeiro viesse uma coisa quase animal e depois uma coisa humana que pensava, que raciocinava, que tinha capacidade de compreender geometria. Platão tinha uma placa na porta da entrada da academia dele que dizia: só entre se você souber geometria. Só entre se souber geometria. Então, se você não souber geometria, você não é filósofo. Se você não é filósofo, você é burro, você é retardado, você é imbecil, você é idiota. E aquelas palavras todas que a gente falou ali no começo, que hoje são palavrões, são ofensivos, e a gente deve evitar no discurso corrente para não machucar as pessoas. Os primeiros relatos psicológicos começam com o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, mas, pasmem, a gente também tem ele como referência na psicologia, quando a gente pensa na psicologia como herdeira de uma tradição de saúde mental, tá? Que nós também somos. Nós somos herdeiros de diversas tradições diferentes e não há nenhum motivo para a gente execrar nenhuma delas. Eu acho que a gente tem que ter uma visão integrativa da psicologia. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente é capaz de agregar o nosso conhecimento dentro da nossa área de especialização na psicologia e da escola de pensamento a que a gente subscreve às necessidades práticas do trabalho clínico, que frequentemente, não sempre, frequentemente são as mesmas. Tá? Independente da escola que você subscreve. Os desafios são muito semelhantes. E eu gosto muito de falar daquilo que une. E aquilo que desagrega a gente deixa para os acadêmicos, porque eles fazem isso melhor do que nós, clínicos. Né? Enfim, os antigos, o nosso amigo aqui achava que era um desequilíbrio dos humores. Ele dizia que tinham 4 humores, né? Fleuma, Billy, sei lá o que, eu não lembro dos 4. Mas o que é que acontecia? Ele dizia que tudo era um desequilíbrio de humores. Tal como os médicos do século XIX passavam sangria para tudo. Século XIX para trás, né? E funcionava. E a gente sabe hoje por que funcionava. Porque existe uma coisa chamada efeito placebo. Tá? Então as pessoas acreditavam, terminavam funcionando. E a medicina, ela é uma composição de coisas que realmente funcionam com o efeito placebo. E nós somos os mestres do placebo. Se a gente puder manusear isso bem, dentro de uma situação clínica, os psicólogos,
né? E acho que todo profissional de saúde, de alguma maneira, só o fato de uma pessoa te procurar, buscando ajuda, e de você estar ali disponível para ajudá-la, já é um fator terapêutico importante, independente se você é psicólogo, ou fono, ou físio, né? E tem esse fator que você já conta com ele in advance. Você terminou de se formar, não tem muita experiência, conhece teoria, mas não viu na prática, mas aquela pessoa já vai te ver como um doutor. Não importa se você tem doutorado ou não, tá? Tem gente que corrige, não tenho doutorado, eu não faço isso não, porque a maioria das pessoas não sabe nem o que é um doutorado. Ela só quer me respeitar, me chamando de doutor. Eu deixo ela fazer isso porque isso faz bem para ela, na relação que os psicanalistas gostam de chamar de suposto saber, né? É a cultura, ninguém vai mudar isso com essa conversa. Enfim, mais uma vez, deixa para os acadêmicos. Eu gosto muito deles, eles servem para muita coisa. O califa Al-Walid foi o primeiro cara que trabalhou com agente terapêutico, tá? No século 700, no ano 715, século 8, tá? Ele criou um asilo, mas era mais uma casa de repouso. A ideia do califa Al-Walid, numa época em que os cristãos eram bárbaros, entendeu? E a civilização islâmica era incrivelmente desenvolvida para a época, né? Ele tinha já uma visão de caritativa, que é uma visão que a gente também combate hoje. Mas é uma visão de cuidado, pobrezinho, coitadinho, né? Mas é diferente de dizer, isso é um castigo dos deuses, que era o que os gregos diziam e anteriormente os egípcios também diziam, tá? Então já é um avanço você considerar o coitadinho em vez de um fardo, porque mobiliza alguma empatia pelo coitadinho. Não é o ideal, por quê? Porque o coitadinho, ele é diferente de você. E no coitadinho você deposita também a sua frustração e se sente importante por ver uma pessoa mais desafortunada, por assim dizer. É todo um sistema de valores que coloca você como dispensador de caridade e o outro como aquele que recebe caridade. Numa igreja, por exemplo, a gente vê sempre como parte da paisagem alguém pedindo esmola na porta. Porque qual o sentido de eu ter que ajudar os pobres se não tem pobres para eu ajudar? Essa visão do caritativa, tá? Ela leva as pessoas muito para o lado também de de tutelar, de ser protetor. Não é de todo ruim, como eu falei. Tá? A primeira legislação de tutela surgiu na Inglaterra no século XIII, colocando pessoas que tinham muito dinheiro, obviamente, porque a motivação aí não é só de cuidar, é também de ficar com o tutu da pessoa, como até hoje é. Há bem pouco tempo a gente foi procurado por um pessoal que queria fazer aquelas avaliações para isenção de IPI, né? E a gente sempre costuma informar que nós não vendemos assinatura. Nós damos uma consulta completa para a pessoa, inclusive perguntamos a demanda principal relacionada ao problema que ela está trazendo, para poder a gente dar alguma orientação e não ser só assinar um papel que a pessoa tem aquele problema para poder comprar um carro, né? Senão eu me sentiria vendendo assinatura, isso não é do meu feitio, não é do nosso feitio. Aí, nesse caso, a gente não pôde nem vender a assinatura, a gente vendeu só a consulta mesmo, porque o cara é uma pessoa que supostamente tinha demência, um senhor já de idade, com grana, porque era um advogado, com certa influência há uns 20 anos atrás, e a família queria destituir. Agora, vê se eles destituiriam um sujeito liso. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na nossa prática clínica, a gente vai ser procurado para atestar que uma pessoa é incapaz de gerir os seus negócios. E isso é uma coisa muito delicada que envolve direitos humanos, além de critérios clínicos. Tá? A gente tem que ser muito cuidadoso e criterioso nisso daí. Tá? Graças a Deus a legislação brasileira avançou muito nisso. Esse não é mais um processo que sempre foi um processo irrevogável, o sujeito perdia praticamente todos os seus direitos civis. Hoje é uma situação mais leve, que o tutor tem que se reportar, a pessoa pode, por iniciativa própria, encerrar a situação de tutela, né? Enfim, as legislações modificaram, não é minha área de especialidade, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu sei que houve uma abertura muito grande nos anos mais recentes. Tá? No século XVII, pela primeira vez se descreveu como uma doença. Aí você nota que mudou o paradigma deles serem um peso, tá? Até eles serem coitadinhos, e agora, bichinhos, são doentes, porque o paradigma médico começa a lançar suas raízes no século XVII com o iluminismo, tá? O modelo médico
de compreensão da deficiência. E a deficiência intelectual está incluída no rol. Então, as pessoas deficientes de forma geral e os deficientes intelectuais em particular foram considerados doentes a partir de Thomas Willis, tá? Que no século XIX virou alvo novamente de caridade. A preocupação inicial de saber se era possível fazer com que eles acompanhassem o ensino acadêmico tradicional, de que maneira distinguir aquelas pessoas que tinham mais dificuldade de acompanhar o ensino acadêmico, tá certo? Porque o ensino acadêmico, como ele também foi se estruturando ao longo do século XIX para ser entregue no formato de escola que a gente teve no século XX e agora também ainda continua eco disso no século XXI, que está, graças a Deus, se desfazendo, né? Porque é uma estrutura que, se eu pudesse imaginar algo, um lugar, né, em que o cérebro ficaria com sérias dificuldades de aprendizagem, seria uma sala de aula. Com todos os critérios para que o cérebro fique desfavorecido para aprender, né? As cadeiras dispostas em fila, um cara falando, todo mundo ouvindo, né? É o tipo de coisa que o cérebro não pode fazer se ele quiser aprender. Ele tem que se envolver com aquela coisa. Ele tem que ir lá meter a mão, ele tem que ter experiência, ele tem que cometer erros, ele tem que aceitar cometer erros e voltar. E não ele ficar se preparando para jogar tudo o peso em cima de uma prova que pode dar errado e ele se sentir uma merda. E é a partir daí, ou seja, tudo que faz a gente se sentir ruim na escola, né, vem do modelo que vem sendo construído junto com a escola especial. Porque ela vai sendo construída como modelo e a escola especial como um chegadinho, um puxadinho, que vai, vamos botar aqui esse pessoal para dentro, esse pessoal não é tão bom como nós que consegue acompanhar uma escola tão boa, e eu não conheço nenhuma escola boa o suficiente para todo mundo acompanhar do mesmo jeito. Tá? Porque ensino é uma coisa, e é muito importante, mas educação é muito mais amplo do que ensino. Tá? Não tem como uma escola prover educação sozinha, né? É impossível. Ok? Me avisa se eu estiver viajando muito, porque eu não sei nem como é que está o tempo. São 10h43, dá ainda. Então vamos adiante. Estou falando do Eduardo Seguian, não vou falar muito dele, mas ele é o primeiro que trabalhou com educação especial. O modelo asilar remonta aos séculos XVIII e XIX. E aí aquela coisa toda que o Michel Foucault falou na História da Loucura. Tá? As pessoas anormais eram colocadas em asilos, e já é uma sofisticação, digamos assim, uma depravação do modelo médico inicial. De dar esse suporte, de cuidar, passou a ser um lugar de isolamento, de... Esqueci a palavra, mas tem uma palavra específica para isso. Bom, depois eu lembro. Coloco no vídeo, se for o caso. Aí veio Francis Galton, que começou a trazer a matemática para a filosofia, a psicologia. Ainda pertencia ao terreno da filosofia nessa época. Tá? O Francis Galton era primo do Charles Darwin, e ele entendia o Charles Darwin pior do que o próprio Charles Darwin se entendia a respeito da teoria da evolução. Ele criou o conceito de eugenia, mas não da forma como a gente diz hoje. A gente usa eugenia como um palavrão, né? Se a gente fala, por exemplo, o Bolsonaro diz que a pandemia é uma gripezinha, que quem está fraco vai morrer mesmo, entendeu? Quem tem qualquer doença pré vai morrer mesmo, a gente classifica esse comportamento como eugenia. Que significa a sobrevivência dos mais fortes, dos mais aptos. Tá? E com isso melhorando a raça. Sabe quem pensava assim também? Hitler e Mussolini. Tá? Então, os grandes ditadores, Stalin também. Então, os grandes ditadores da história, de direita ou de esquerda, sempre pensaram dessa maneira. Né? Então, que os mais fortes têm que sobreviver, os mais fracos, enfim, coitados, têm que morrer, têm que perecer. Isso está na alma do sistema nazifascista. Né? Quando a gente chama ele de eugenista, a gente está esculhambando ele. Mas esse cara, quando ele criou o termo eugenia, ele criou como uma coisa boa. Ele dizia, nós vamos melhorar a raça. Ele era um britânico da época. Não sei se vocês conhecem um livro do Fitzgerald, né, da época, do século XIX, na verdade, chamado O Fardo do Homem Branco, sobre a colonização. Que dizia que o homem branco, como ele era mais evoluído do que os negros, provavelmente, nós começamos dos macacos, depois passamos para os negros, e aí, aos poucos, fomos nos aperfeiçoando e ficamos brancos. Essa é a ideia do século XIX. A ideia da craniometria, por exemplo. Se o sujeito tem a cabeça maior, que nem a minha, ele deve ser muito primitivo. Deve ser parente dos neandertais, e por aí vai.
De fato, muitos de nós temos parentesco com os neandertais. Né? Estranhamente são os caucasianos e e o homem asiático, né? Não somos nós aqui mulatos, natos, né? Tá certo? Essa palavra também é racista, né? Mulato. Significa mula. Mas é tão bonito, mulata e tal, entrou na cultura brasileira, essa eu não execro, não. Vão me cancelar na internet. Enfim, mas não espalhem esse vídeo, não, senão me lasca. O primeiro livro importante para o pensamento do Galton foi o Gênio Hereditário, né? Em 1869. A tese dele era que um homem notável, ou seja, um respeitável cavalheiro inglês, que era o único homem notável da época, tal como na democracia ateniense, eram os homens livres, que não incluía as mulheres, nem as crianças, nem os adolescentes, nem qualquer tipo de deficiência estava fora da democracia. Só quem votava eram homens livres, ou seja, quem tinha grana e era homem. Tá? E, obviamente, todos os caucasianos, porque eram gregos. Certo? Enfim, Charles Spearman estudou com o Galton, tá? Foi influenciado pelo Galton, e estudou com nada mais, nada menos do que William Wundt, que é o cara que criou a psicologia científica. Tá? O primeiro laboratório de psicologia foi em Leipzig, com William Wundt, e Charles Spearman, ele criou a ideia do fator G. Então, ele criou a ideia do fator G e a ideia da inteligência geral, que é o que o conceito diz, baseado na ideia de que algumas pessoas são inteligentes e outras pessoas não são inteligentes. Algumas pessoas têm capacidade intelectual, outras pessoas não têm capacidade intelectual. E ele tinha dois fatores principais, o fator geral e o fator específico. E ele considerava o fator G como um fator estatístico. Era um conceito matemático que dizia que no cômputo geral de uma determinada amostra da população, você tinha pessoas que, quando elas tinham determinadas habilidades, elas tinham habilidades basicamente em todos os campos. E esse basicamente em todos os campos é o fator de inteligência geral, que ele chamou de fator G. Tá? E ele começa a definir inteligência matematicamente. Mas ele não foi bem sucedido em criar nenhum teste psicológico. Ele era muito focado, pra você ter uma ideia, ele era engenheiro naval antes de ser psicólogo. Ele era muito mais focado na matemática do que na psicologia. Tá? E como todo homem do século XIX, tinha toda aquela teoria da craniometria, do racismo. Era um racismo bem realmente pronunciado, era plena época da escravatura que ele nasceu. Né? Então ele tinha todos esses conceitos que entraram dentro do século XX e trouxeram, pelo menos no Brasil, principalmente no Brasil, que do mundo ocidental, foi o país que foi escravocrata por mais tempo, deixou ainda marcas na nossa estrutura social. Tá? Então todo esse pessoal pensava assim. G, então, está no curso normal dos eventos determinados inatamente. Uma pessoa não pode mais, olha a ideia dele, não pode mais ser treinada para tê-la em maior grau do que pode ser treinada para ser mais alta. Ou seja, nasceu com aquela inteligência e morreu com aquela inteligência. Na cabeça dele, inteligência é um fator matemático constante. A gente vai já entender por que ele está completamente errado. Ok? Aí vem o Alfred Binet no começo do século XX, 1905, tá? Nascido e início morto em Paris, foi um pedagogo psicólogo, ficou conhecido pela psicometria, pelo primeiro teste de inteligência que começou a vingar em termos de validade estatística. Porque a estatística, gente, olá, é só um jeito de contar histórias com matemática. Estatística tem muito mais a ver com o nosso campo do que a gente imagina quando entra no curso de psicologia. Tá? Muitas dessas categorias, por exemplo, todo o DSM-5, a Fábio nem gosta quando eu digo isso, né? É só estatística. Beleza? Ela fica, não, mas ciência, não, estatística. DSM significa Diagnostic and Statistics Manual. É um manual estatístico diagnóstico. Então, todas aquelas categorias ali são derivadas de descrições clínicas que comissões e comissões de profissionais de várias áreas, não só da psiquiatria, são reunidos para definir e ver o grau de ocorrência de cada uma daquelas características, e aí aquilo é reunido, e as que têm um grau de ocorrência mais alto, são mais uniformes, têm mais correlação, que é um conceito matemático, é um conceito estatístico, aí eles são agrupados numa descrição. Então, estatística, como todo mundo sabe, todo mundo que estuda estatística sabe, é a prostituta das ciências.
né? Porque é possível dar toda uma descrição perfeitamente elegante, totalmente embasada em números e completamente falsa sobre qualquer assunto, com estatística. Tem um livro famoso dos anos 50, que hoje foi reeditado e está disponível na Amazon.com para comprar e tal. Chama Como Mentir com Estatística. Tá certo? Então, se você parte de uma ideia errada, de uma definição amostral errada, você vai com esse erro até o fim e os números não te mostram que você está errado. Ok? Por isso que o DSM hoje não é só estatístico mais. Ele aceita contribuições transculturais. Tá? Ele começa a pensar, não é ainda, não largou completamente o modelo médico, não vejo como isso seja possível hoje, porque realmente o discurso dominante na APA, né, na Associação de Psiquiatria, é o da psiquiatria, que é médico, né? Mas ele avançou muito em relação aos anos 60. Nos anos 60, os gays eram doentes mentais. Tá certo? E foi movimentos sociais, foram médicos gays, entendeu? Gente que trouxe a cultura antes GLS, hoje LGBTQIA, para dentro do mainstream. Tá certo? Antes ela era completamente marginal. Tá? E hoje você tem pessoas como Glenn Greenwald, pessoas respeitáveis, completamente assumidas, sem nenhum pudor de dizer sou homossexual, tenho uma vida, tenho uma família, tenho um marido, né? Ou uma esposa, no caso de ser lésbica e tal. Mas isso já foi um motivo para muita gente brigar e morrer. Enfim. Binet foi treinado na tradição do século XIX do Lombroso, aquela mesma tradição de você encontrar medidas no crânio para saber o que é que tinha dentro, né? Eu sempre me lembro da música do Eu quero me trepar no pé de coco, né? Depois eu quero quebrar o coco para saber se o coco é oco. Aí o cara mediu o coco por fora para saber quanta água tinha dentro. É meio complicado, né? Não tinha como saber. Mas ele foi treinado nessa tradição, mas começou a vida profissional questionando a teoria. Ele disse, a ideia dele é que é possível medir fenômenos puramente mentais, como a inteligência. Tá? E aí ele pega o fator G do Spearman também. E critica. Binet não é esse cara que todo mundo pensa. Ele acreditava que definir, que uma medida só para definir inteligência era uma simplificação reducionista. Já no começo do século XX ele dizia isso. Tá? Que não devia ser usada para quantificar inteligência como uma capacidade singular. Ou seja, que ele acreditava que existiam fatores específicos na inteligência. É uma discussão desde sempre. O que não impediu ninguém de fazer precisamente isso. Usar os testes dele para pegar os inteligentes, fazer classes especiais, deixar os burros para lá, botar os inteligentes no exército, fazer teste... Usar de uma forma que ele não desenhou para fazer. O que ele queria era mesmo entender a natureza humana, como se desenvolve o cérebro. Ele tinha preocupações acadêmicas, o Binet. Tá? E o parceiro dele, esse aqui, o Victorien Henry, eu vou ficar muito tempo nele, ele é o cérebro matemático por trás da validação estatística do teste Simon-Binet original. Trabalhou com o Simon e com o Binet. Tá? E esse é o Simon. Essa foto foi tirada em Minas Gerais. Tá? Ele era fascinado pelo trabalho do Binet, começou a estudar psicologia interessado no que ele dizia, tá? E formou-se em medicina na Universidade de Paris, né? E aí ajudou a construir essa primeira escala de inteligência, Binet-Simon, em 1905, que no começo, e aí também criticava, tá? Ele dizia que o alcance da meta do Binet era compreender os seres humanos, sua natureza e seu desenvolvimento, como eu acabei de dizer, ok? E, no fim, o propósito da escala Binet-Simon, apesar de toda essa crítica, né, era identificar crianças mentalmente defeituosas. Porque esse era o paradigma da época. Se você vê, por exemplo, aquele psicólogo soviético, quem é que lembra do nome dele? Russo? Vygotsky. Ele tem um livro do Vygotsky chamado Tratado de Defectologia. Por que chama defectologia? É a ciência do defeito mental. Então, o paradigma, durante todo o século XX, boa parte do século XX, foi defectológico. Foi de que as pessoas que têm deficiência intelectual ou qualquer outra deficiência, ou qualquer outro transtorno, são pessoas com defeito. Com base numa normalidade estatística. Né? Uma deificação daquela famosa curvazinha de sino que vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Então, no começo não tinha valor numérico de QI. Simon Binet, ele usava categorias. Eram valores categóricos e não numéricos nem intervalares. Ok? E aí, elas eram classificadas nessas categorias. Ok?
em bom português. Idiota, imbecil e estúpido. Eram as categorias que o teste original do Binet classificava as pessoas. Ok? Com esses termos. Na época, eram termos médicos. E aí, ao longo do tempo, que no começo eu falei isso, você entrou um pouco depois. Ao longo do tempo, todo termo que é usado para descrever a deficiência intelectual vira xingamento. Tá? É um processo cultural que a gente observa desde o começo. Desde o começo. Você usou um termo para... Então, deficiência intelectual já é usado como xingamento hoje em dia. Retardo mental, né? Retardo mental é científico ontem, né? Até 2013 que mudou, tá? No DSM, pelo menos. Hoje é xingamento, retardado. Idiota é só xingamento. Imbecil é só xingamento hoje. Não... Antes era uma categoria, era científico, por quê? Porque o establishment, ele deriva o seu conhecimento de valores. Ele escreve aquela descrição com base no que se considera normal, no consenso daqueles sábios da civilização, que são os médicos e também os psicólogos, os profissionais de forma geral que se reúnem para fazer esse manual. Entendeu? Eles têm um agreement, eles têm um consenso sobre certos valores, certos padrões de funcionamento humano. Hoje, por exemplo, não é tão estranho ser gay mais. Saiu da classificação de doenças. Foi se modificando na cultura depois. Esses caras são sofisticadíssimos. Né? São caras que, enfim... Né? Eu conheci um deles aqui, a Miklin, a Fátima deve ter falado dele para vocês. É um brasileiro que trabalha na Geórgia hoje, trabalhou muito tempo na Universidade de Yale. Tá? E ele veio nos visitar em 2005, e gostou muito do nosso trabalho, e ele foi um dos organizadores do DSM-4. E ele é um dos motivos pelos quais no DSM-5 não existe transtorno de Asperger mais. Porque ele é judeu. E as pessoas descobriram que Asperger ele colaborou com o regime nazista. Por isso que ele saiu completamente, não se menciona mais nem o nome dele no manual. Em nenhum momento. Tá? Enfim. Depois a escala Simon-Binet, como todo psicólogo sabe, ela foi adaptada pelo Lewis Terman, psicólogo da Stanford University, e virou a escala Stanford-Binet, que é o primeiro teste que usou score de QI na história. É adaptado, traduzido da escala de Simon-Binet, e em vez de usar valores categóricos, eles passaram a usar valores intervalares, porque americano gosta de contar tudo. Tá? Isso também é cultural, tem uma enorme utilidade, mas tem limitações. Beleza? Nós temos que trabalhar com as duas coisas. Com a utilidade e com as limitações. Tá? O fato de a gente falar em números, a pessoa fica, esse cara é esperto. É um padrão cultural estabelecido. Tá? Eu me lembro de uma vez, eu enganei os analistas do comportamento durante anos, né? Dizendo que eu era analista do comportamento. Eles acreditaram. Né? Eu cheguei a dar aula há muitos anos em curso de análise do comportamento. Recentemente eu fui descoberto, né? Eles não me chamam mais, mas eu fui agente duplo durante muito tempo, gosto muito dos analistas de comportamento em muitas coisas, mas eu nunca esposei da ideia de que se você mostrar um gráfico tá tudo bem. Eu fui para um encontro, eu falei a mesma coisa no encontro e no outro. Num eu fui ovacionado, simplesmente porque eu mostrei uma tabela que contava comportamento. No outro, eles ficaram, porque foi mais conceitual. Então, se você botar número, vai ter gente que vai dizer que coisa linda, e é só um valor. Um valor não no sentido numérico, é um valor no sentido de aquela atribuição que você dá, que lindo, é numérico e tal. Mas tem uma função, tem uma utilidade. Tá? E eu acho que é importante a gente ter bem claro para nós, como funcionário, como equipe da Casa da Esperança, de qual é a importância de quantificar, qual é a importância de testar. Tá? Não apenas rejeitar como a gente faz. Normalmente, eu fiz isso durante muito tempo também. Na psicologia, a gente meio que engole a estatística, a gente meio que engole a medição. Porque a gente é clínico e a gente quer dar suporte às pessoas, a gente não quer contar a cabeça delas, a gente quer, né? Chatíssimo. Eu só estou fazendo agora porque é tudo online, aí fica mais fácil. Eu apliquei um teste sociométrico na Casa da Esperança nos anos 90. Eu virei 3 noites com meus colegas da psicologia, quando eu era estudante, montando... Putz, querido, você faz hoje com 2 cliques.
montando numa tela de cortiça, entendeu? Ligando pino com pino, cada pino representava um funcionário da Casa da Esperança, e como ele se ligava aos outros funcionários, se ele escolhia o cara para tomar uma cerveja, para sair, para isso, para eu entender como é que as pessoas se relacionavam dentro da Casa da Esperança. Esse foi meu projeto de estágio, né? Contei as relações. Sociometria. Hoje em dia você faz isso brincando. Pois é, mais fácil. Exato. E essa ideia, essa curva normal aqui, a coisa interessante sobre ela, tá? Além de ela ficar bonita e todo mundo achar lindo que você botou aquele sino na sua apresentação, é o fato de que, normalmente, se você conta os eventos e se você distribui os eventos de acordo com uma escala, eles geralmente se agrupam dessa maneira. Numa maneira em que cerca de 50% cai dentro do centro da curva e 50% cai nas extremidades. Então chama como curva normal porque 50% normalmente corresponde ao que se vê mais comumente. E a curva vai diminuindo. A área sob a curva é responsável pela quantidade de pessoas envolvidas naquela característica. Entendeu? Então, uma distribuição com scores de um teste de QI é um desses fenômenos que tende a cair na curva normal. É fácil de ser normalizado. E é por isso, essa foi a grande descoberta estatística do Spearman, que foi utilizada pelo Binet no primeiro teste de inteligência. E é por isso que o teste de inteligência tem esse peso. Não só porque os números são tão mágicos e brilhantes e tão interessantes, mas também porque eles nos dizem algo sobre a realidade que a gente está estudando. Sobre como essas características elas são distribuídas entre a população. E elas ajudam a tomar decisões na hora de contratar uma pessoa, na hora de botar uma pessoa de uma sala para outra, na hora de selecionar pessoas com base nos seus talentos, nas suas capacidades. Voltando, as guerras, então, elas criaram oportunidades e negócios para avaliadores e testadores. No início era a mesma coisa. Teste e avaliação, se você pegar o manual dos anos 50, do Entre Guerras, principalmente, entre os anos 30 e os anos 50, tá? Os anos 40, né? Aquele período de 10 anos entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, foi mais do que 10 anos. Mas naquele período, muita mobilização foi feita em torno de testes. Você vai ver livro do Clark Hull falando de testes, você vai ver livro do Theodore, aquele cara, todo mundo comportamentalista, voltado para a quantificação, tudo lá dos Estados Unidos. O foco saiu da França, a gente vinha falando do Wundt, né? Falamos do Simon Binet, do Simon, do Binet, falamos daquele educador especial, começou a vida na França, eu não li o slide, mas vocês devem ter lido, eu botei a informação no slide, migrou para os Estados Unidos também. As coisas foram ficando centralizadas lá nos americanos. Spearman também, né? O Spearman era britânico, e os americanos são filhotinhos dos britânicos, né? E herdaram esse mesmo senso de superioridade, essa coisa do imperialismo britânico do século XIX, foi legado para os americanos do século XX e XXI. Né? Sendo que agora eles estão embaixo por causa do Trump, né? O Trump é muito vira-lata, enfim, coitados. Enfim, nessa época avaliar e testar a mesma coisa. Então vamos testar o cara para ver se ele pode ser um bom oficial. Vamos testar o cara para ver se ele pode ser um engenheiro, se ele promete, se ele sim. Então testes de aptidão vem dessa época. Tá? Para você colocar o cara certo na guerra. Porque o esforço de guerra é uma coisa, ganhou ou perdeu, morreu. Né? Então era uma coisa crítica, era uma função crítica, e o psicólogo ganhou muito dinheiro nessa época, testando gente para o exército e descartando, obviamente, quem tinha deficiência intelectual. Qualquer tipo de deficiência, obviamente. Nessa época, como o esforço era crítico, enfim, era Esparta. Nasceu coxo, não vai. Meu avô gostava de dizer que tinha ido para a guerra, mas era um fino mentiroso, graças a Deus. Né? Graças a Deus, porque as histórias eram divertidíssimas. Ele foi para o Rio de Janeiro e foi rejeitado por 2 motivos. Porque era preto e porque era banguela. Ele usava chapa. Os ingleses não lutavam do lado de banguela. Nos anos 40. E aí ele contou que viajou, que foi, que fez a guerra, que lutou em Monte Castelo, tudo conversa. Ele era doido para ter ido. Negão, enfim. Foda isso, mas é a história do Brasil. E aí chegamos nesse camarada aí, que hoje
Ainda é famoso, né? Hoje a gente usa o Weiss e o Whisky. 4. Caríssimos, né? Acho que tá em 3 mil já. 3 mil lá pedra, né? Fraciona rapidíssimo. Ah, o 4 não saiu ainda? Tá no 3 ainda? O 3 é o último validado. O 4 está em processo de validação. Eu não acompanho realmente, porque o único teste de inteligência que eu uso, vou contar um segredo para vocês aqui, e para quem está assistindo também, o único teste que eu uso é o Raven, porque autista costuma se dar muito bem nesse teste. E aí eu uso para esfregar na cara da escola aqueles que estão vacilando. Tá entendendo? Então o menino tem maior cara de que tem alguma deficiência intelectual, mas ele simplesmente tem problemas de comunicação e interação social. A escola bota tudo no mesmo saco e diz: a gente não consegue trabalhar porque a gente não está preparado, a gente isso, a gente aquilo. O teste de quem não está preparado são vocês, o menino está pronto. Ó, a inteligência dele como deu aqui alta. Eles são bons de identificar padrão, eles são bons de pensamento visual. Eu boto eles fazer o teste, normalmente eles tiram um bom score. Quando eles tiram um baixo score, eu esqueço que eu apliquei o teste. Quando eles tiram um bom score, eu esfrego na cara da escola. É só para isso que serve o teste para mim. Então, eu estou falando aqui de forma altamente teórica. Eu fiz uma pesquisa extensa para fazer essa apresentação para vocês. Eu não trabalho com testagem, oficialmente. Estou começando a reexaminar essa matéria do tempo da faculdade e estou começando a gostar, estranhamente, porque eu nunca gostei. Estou começando a entender para que serve e isso dá um boost para a gente começar a se interessar pelo assunto, beleza? O Wechsler publicou a primeira vez em 55, tá? Como a revisão do teste Wechsler-Bellevue, como todos esses testes dessa época, era tudo coisa de exército, tudo coisa de soldado, tá? Pode sim. Fica à vontade. Só se eu sair muito feio, você apaga e tira outra. Se bem que é muito difícil eu sair bonito. Então vem do exército e, enfim, definiu a inteligência. Aí vem o ponto fulcral da nossa conversa, que está bem na metade do nosso tempo. Não, ainda falta 20 minutos. 22 minutos. Ele definiu a inteligência como uma capacidade global, olha só o fator G aqui do Spearman, de uma pessoa agir resolutamente, são várias coisas aí que a pessoa tem que fazer, pensar racionalmente e se relacionar eficazmente com o seu ambiente. Qualquer um que já tenha aplicado VISC sabe que ele tem várias características específicas, né? Então ele não pega só o fator G. Ele é usado inclusive em avaliação neuropsicológica, né? Para pegar... Ótimo. É feito para pegar, por exemplo, como é que chama? Avaliação. Mas função executiva, né? A capacidade de planejamento, memória, né? Então, um bocado de coisa já não é mais só, mas ele fala em capacidade global. Por quê? Porque matematicamente, se a pessoa se der bem razoavelmente em todas, o fator G vai subindo junto com esse específico. E você usa mais o score específico quando isso se aplica e usa o score geral quando isso se aplica. Recentemente, o peso maior tem sido no específico. Não sei se vocês notaram. É por isso que o Wechsler se destacou até hoje. Já morreu faz tempo e continua aí vendendo, né? Porque ele vai pesar no específico também. E as atualizações do teste baseado no original, elas vão ficando cada vez mais em sintonia com esse, digamos assim, espírito do tempo, né? Esqueci como é que fala isso em alemão para ficar chique. Tá certo? E vai para as inteligências múltiplas, que é o que se fala hoje, tá? Cada vez mais. A evidência aponta e também social. Agora, para nós, o que é inteligência? O que faz a gente dizer que Einstein é inteligente e o Bolsonaro é burro? Uma vez que Bolsonaro é presidente da República, saiba que existem inteligências múltiplas. Né? Inteligência, né? Não é só a capacidade de você dar discursos bonitos, falar, eu sou um psicólogo aqui dando palestra para vocês, e o Bolsonaro está aí com a máscara na cara e ganhando rios de dinheiro como presidente da República, né? E sem falar nas rachadinhas. Então, provavelmente para algumas coisas ele seja mais esperto do que eu. Mas por que a gente diz que ele é burro? E por que a gente diz que esse cara é inteligente? Ele é epítome da inteligência, virou assim uma espécie de paradigma, né? Da inteligência. O que vocês têm para dizer sobre isso? O que é inteligência?
É uma forma de dizer, né? É uma forma de dizer. Normalmente, quando a gente chama uma pessoa de burra, a gente está chamando ela de ignorante. Na maioria das vezes. Ninguém acha que ele é deficiente intelectual. Ele não parece deficiente intelectual. Aham. Correto. Eu acho que é porque, tipo, o Einstein, história, bom em relação a prova, assim, né? Uhum. E o Bolsonaro, ele tem algumas afirmações no diálogo dele, que para a maioria das pessoas é muito óbvio que é o contrário. Uhum. É muito óbvio que A Terra não é plana. A Terra não é plana. O Einstein, Queiroz não emprestou dinheiro para a mulher dele. e o Einstein conseguiu coisas que a maioria das pessoas não consegue. Perfeito. Ele conseguiu descobrir coisas muito profundas, Uhum. muito significativas para a ciência. Então, vamos definir aqui. Você está falando de singularidade. Ele fazia coisas que a maioria das pessoas não conseguia fazer, do ponto de vista intelectual, né? Ele criou conceitos que a gente nem pensa sobre. É como se ele tivesse descortinado uma realidade que a gente não via, né? Então, isso é inteligência também, descobrir ideias onde ninguém enxerga. E aí, fundamenta de tal modo que elas se tornam acessíveis para as outras pessoas, né? Pois é. Então, inteligência tem a ver com essa capacidade singular, de dar uma contribuição singular para o conhecimento. Tem a ver também com acúmulo de conhecimento. Tem a ver com o uso desse conhecimento. O que você faz com ele, né? A coisa prática. Tem a ver com a capacidade de aprender pela experiência. Tem a ver com a capacidade de aprender academicamente também, né? Lendo, tirar o melhor proveito possível de um texto, por exemplo. Não é verdade? Então, tudo isso está embarcado no conceito de inteligência. Só que quando a gente diz uma pessoa inteligente, não necessariamente a gente está se referindo a esse conceito mais acadêmico de inteligência. A gente está falando conforme o discurso dela nos parece, sei lá, informado ou ignorante, né? Então esse é o uso mais coloquial da palavra inteligência. É importante a gente não perder essa raiz da estatística do conceito de inteligência, porque é só lá que vai fazer sentido. E aí a gente vai pensar no modelo social de definição da deficiência de uma maneira bem diferente. Não é nós versus eles. É uma maneira de colaborar com a ideia médica sobre o assunto, trazendo um aporte de que tipo de apoio é necessário para aquelas pessoas, né? E essa noção ela já está embarcada no DSM. Não estava antes, agora está. Os níveis de gravidade são definidos pela capacidade, pela necessidade de apoio. Exatamente como se coloca, por exemplo, na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um documento que é uma referência no modelo social de compreensão da deficiência, tá certo? Então já existe uma boa, digamos assim, uma boa... Estou esquecendo a terminologia matemática, porque eu sou muito recente com a matemática, tá certo? Interseção entre esses conjuntos. Entre a ideia de deficiência como uma situação social e civilizatória e deficiência como defeito da pessoa, que é o que corresponde mais à ideia do modelo médico. Ok? Então vamos adiante. Inteligência é uma abstração, né? Precisa de uma definição operacional, critérios para ser estabelecido, como nós vimos discutindo aqui. Precisa de questões cujas respostas encontrem esses critérios, correspondam aos critérios, tá? Para formular o teste. E aí a gente entra no nosso campo, que é a preparação da nossa ficha de triagem. Tá? A gente tem que chegar em questões cuja resposta encontrem o que a gente quer dessa população, que a gente está triando. Então, o que a gente quer deles? A gente quer saber qual é a sala que eles vão, a gente quer saber que tipo de atendimento eles precisam, a gente quer saber qual a intensidade do suporte que é necessário, se precisa de agente terapêutico, se não precisa, se precisa de fono, se precisa de psicólogo, se precisa de ATO, né? É isso que a gente quer saber. Então isso a gente tem que ter em mente quando a gente for fazer um grupo de trabalho para definir esses. A minha proposta, que eu fiz, a doutora Fátima ouviu, é que a gente possa fazer isso coletivamente, ao longo de um período de tempo que a gente estabeleça como meta, talvez 1 ou 2 semanas, coloca um documento online e a gente vai, com o tempo livre, vai dando uma olhada, vai deixando a sua contribuição. Ao longo desse tempo, a gente estabelece
cria um esqueleto, eu e Fátima criamos um esqueleto, vocês saem dando contribuições, certo? Pois é. Não, para elaborar um instrumento. Para elaborar um instrumento de triagem. Faz de conta que tem TO. A ideia é para a gente elaborar um instrumento de triagem, junto. Cria um Google Docs, tá? Eu crio um Google Docs, faço um esqueleto junto com a Fátima, deixo online, ao longo do tempo livre de vocês, ou no tempo de trabalho, sei lá, no cafezinho, dá uma olhada no celular, entendeu? E dá uma contribuição que é uma mensagem que você pode deixar lá. Não necessariamente você precisa modificar o documento. Você diz, eu acho que aqui podia rolar isso aqui. E a gente vai e incorpora. Beleza? Essa é a minha ideia. Pra gente não ficar fazendo 300 mil reuniões para fazer um instrumento. Deixa ele lá, a gente colabora. Eventualmente, se algo necessitar da nossa presença física, aí a gente reúne, decide e sai fora. Porque senão... Isso, pois é. A gente já vai ter, por exemplo, um instrumento de teste para vocês começarem a aplicar na prática e já voltarem com a consciência, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e a gente chega no que a gente precisa para o momento, né? Porque aquele instrumento que eu fiz junto com a Carol já tem. Era outra realidade. Era outro tempo. Não é para agora, né? Então ele é obviamente inadequado. Tá certo? E aí entra essa mágicazinha aqui, né? Toda tecnologia, se a gente não entende o que está por trás, para nós parece mágica. Então você dizer que isso aqui aparece naturalmente na natureza parece esquisito, né? Obviamente que varia. Às vezes o sino é mais estreito quando tem o desvio padrão, tem poucos desvios padrões para cá e para lá. Aí o sino fica mais estreito. Mas a curva em forma de sino, com esse ângulo aqui, é extremamente comum em distribuições de qualquer tipo de dados na natureza. Se eu contar, por exemplo, quantas abelhas tem numa colmeia, e comparar a quantidade de abelhas nessa colmeia com a quantidade de abelhas da outra colmeia, com da outra, se eu começar a tabular os dados e estabelecer intervalos para a ocorrência de certas abelhas, em algum momento essa curva vai aparecer. Que é a forma como essas abelhas vão estar distribuídas no conjunto de todas as abelhas. Tá? Então ela surge naturalmente na distribuição. Quando eu descubro o que está aqui no meio e o que está aqui acima da característica que eu estou medindo, que aí no caso da inteligência seriam as pessoas com múltiplas e altas habilidades. E aqui, as pessoas com deficiência intelectual, aí eu começo a entender a curva normal. Tá certo? E o que ela representa? Representa a quantidade de pessoas com esse transtorno. Nada mais. Então, você sabe dizer se QI é válido hoje em dia? Olha só, o VISC eu apontei para o Lucas porque eu sei que ele aplica o VISC. O VISC e o VAIS, eles são testes de QI. Você chega num quociente, tá? Eu estou dizendo aquele mesmo. O de Stanford Binet. E aí você responde um monte de coisa. Você tem muitos hoje específicos, porque hoje inteligência não é mais... Nós vamos... tem um site da psicologia que ele mostra quais que são eu entrei nesse site recentemente para dar uma olhada nesses testes, mas são muitos testes, né? E de muitas escolas psicológicas diferentes. Tem teste junguiano, inclusive validado no Brasil e tudo mais, né? Muito diferentes. Mas vamos lá, para finalizar, né? Essa é uma discussão antiga de inteligência fator G com capacidades específicas, mas hoje em dia a ideia de inteligências múltiplas é mais prevalente. Então, tem QI? Tem. Mas eu estou, por exemplo, com um guia completo de testes de QI. Tem um livrozinho desse. Hoje é vendido mais como food for thought. Né? Você lê o livro e tem exercícios para você fazer para você ficar mais inteligente. Por quê? Dentro da cultura mainstream já tem a ideia de que inteligência não é um fator fixo. Tá? Ele só é fixo se, dependendo do ponto de vista do observador. Se o experimentador ele vive numa sociedade que ela é mais ou menos estável, como se decorreu o século XIX, de uma maneira lenta e foi se industrializando cada vez mais, a máquina a vapor, aquelas coisas que eles pensavam que não ia passar daí a humanidade. Né? E hoje nós estamos aí, né, indo para Marte. Se a gente for pensar numa sociedade que ela
tem uma estabilidade ao longo do tempo, aí realmente não muda. Porque o cérebro, a gente descobriu isso. Ele é um órgão extremamente plástico. Varia de acordo com o que o ambiente varia. Então, o ambiente começou a variar muito rapidamente, o cérebro também começou a variar para se adaptar, e aí a gente começa a ver, hoje, no final do século, no começo do século XXI, já bem entrado dentro do século XXI, na década de 20, a gente já consegue ver o quanto a gente mudou como gente, tá? As categorias novas de gente que surgiram, e que às vezes você, um cara da minha idade, já olha e diz assim, pô, mas isso não existe. Não existe para mim, que não sei ver. Mas uma geração nova já criou novas realidades sociais, que é um superpoder humano. Se gente suficiente acredita numa coisa, ela é real como uma bigorna caindo de um precipício na sua cabeça. Tá? Por quê? Dinheiro, por exemplo. Basta não precisa ir muito longe. Tem alguma coisa mais concreta do que dinheiro? Se você não tiver, você está fudido. Se você tiver, você se garante. Não é verdade? E é pura imaginação. Dinheiro não tem valor nenhum intrínseco. Por isso que é um crime tão grave você fazer fraudes contra o sistema bancário. Porque você está fraudando a religião que deu mais certo no planeta inteiro. Esse papel tem valor. E você troca ele pela sua sobrevivência. Você troca ele pelo seu sucesso. Você troca ele, inclusive, pela quantidade de pessoas que você come. Se você quiser, obviamente. Depende dos valores, né, de cada um, o que faz com o dinheiro. Mas é o que se chama, na psicologia comportamental, de reforçador generalizado. Provavelmente o mais generalizado de todos você faz com ele o que bem entender. Você chega... Para que serve isso? Se você comprando, você pode fazer o que quiser com aquilo. Né? Enfim, no DSM-5, então, a deficiência intelectual vem substituir a ideia de retardo mental do DSM-4, porque virou xingamento de novo. Quando virar xingamento de deficiência intelectual, a gente vai inventar outro termo. Porque vai acontecer, já aconteceu antes e vai continuar acontecendo. A mudança reflete a influência dos modelos sociais de compreensão da deficiência no coração do establishment psiquiátrico. Ou seja, a gente marcou ponto. Como sociedade, não como psicólogo, porque nós também somos filha da puta. Nós psicólogos, a gente gosta de dizer isso, não, os psiquiatras, modelo médico, mas nós fizemos parte desse troço desde o começo, como eu demonstrei aqui. Né? Os primeiros caras que criaram a ideia de fator G, criaram a ideia de deficiência, era tudo psicólogo. Então, vamos deixar de modinha. E vamos pensar, nossa profissão, ela é ampla, faz interface com vários discursos diferentes. Nenhum deles a gente tem que dizer, eu rejeito isso. Eu estou rejeitando toda uma interface de comunicação com um campo do conhecimento. Como a Fátima disse no começo, o que gerou essa situação de estar aqui conversando com vocês foi, eu acho, uma observação do André, que nem está aqui para se defender. Enfim, a respeito de que o médico pensa assim, mas a gente precisa pensar diferente. Se a gente não chegar num consenso para que serve diagnóstico, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje a Tereza se desentendeu com o irmão dela. Ele quase não deixou dar aula no começo aqui, querendo me contar. E foi uma besteira, foi briga por causa de música. Quem que bota a música do carro? Aí ela saiu frustrada, eles pararam num posto lá, ela voltou andando para casa. Eu passei, não falou nem comigo. O que foi, Tereza? Ok. Ele tá autista, né? É assim. Se fechou, na hora que ela melhorar, ela sabe que vai poder contar comigo. E isso eu deixei claro para ela. Qual é a funcionalidade desse diagnóstico? Eu podia dizer, que menina mal educada. O pai dela falou com ela e ela não respondeu ao pai dela. Eu ia sair do carro, ia pegar o cinto e ia dizer, fala comigo, porra. Que desperdício de energia. Eu olho para ela e digo, isso é autismo. E foi o que eu fiz. E disse, mais tarde a gente conversa, quando você tiver calma. Só o fato de eu entender que ela é autista faz com que eu crie uma condição especial para que ela se refaça, porque eu sei que ela precisa desse tempo. E aí, a minha relação com ela fica mais tranquila. Então, qual é a função de eu dar um diagnóstico para uma pessoa? Eu crio uma categoria que aquela pessoa cabe. E aquela pessoa passa a existir. Porque a gente cria categorias para que as coisas tenham solidez para nós. Concretude. Se a gente não representa, elas não existem. Então, quando o psicólogo chega e diz, eu não dou diagnóstico para a criança, eu digo, você está abrindo mão de uma ferramenta poderosíssima. Você está abrindo mão de redefinir o conceito de autismo na cabeça de uma pessoa. Tá? Porque, mas se eu disser que ela é autista, ela vai esperar pouco. Ela vai esperar pouco porque ela não sabe o que é autismo. Ela vai esperar pouco porque ela pensa que autismo é uma coisa que a pessoa tem. Ela não sabe, por exemplo, que autismo é só um rótulo para eu descobrir como lidar com aquela pessoa. O que fazer em relação a ela. Não só do ponto de vista terapêutico,
do ponto de vista humano, do ponto de vista da interação. Então, quando eu abro mão de dar um diagnóstico, quando eu abro mão de um conhecimento médico, eu estou abrindo mão de ferramentas de trabalho importantíssimas para a nossa profissão e para a nossa vida como pessoas. Quanto mais conhecimento eu tenho nessa área, quanto mais capacidade eu tenho de criticar esse conhecimento, porque eu preciso criticar esse conhecimento. Ele não é perfeito. Ele é um modelo. Ele tem que ser atacado de todos os jeitos. E a pessoa não precisa ficar com raivinha porque sua escola de psicologia foi atacada. Ela precisa ser atacada. Por exemplo, Carl Rogers definiu o que é ser um terapeuta. Em qualquer uma das escolas, não vem me dizer outra coisa. Qualquer uma das escolas, Carl Rogers definiu. Nisso ele é massa. Agora, Carl Rogers disse que qualquer pesquisa clínica é uma perda de tempo. Isso é uma burrice. Por que eu tenho que ficar montado do Carl Rogers? Ou por que eu tenho que deixar ele montar em mim? Aí o Skinner diz que o comportamento de uma pessoa influencia o ambiente, que influencia o seu comportamento de volta. Isso é genial. Isso é genial. Aí o Skinner diz que eu tenho que usar behaviorase para falar com as pessoas que eu amo. Eu tenho que condicionar meus filhos como se eles fossem um bando de pombo. Isso é imbecil. E eu não preciso montar no Skinner e nem deixar ele me montar. Eu posso pegar o conhecimento dele e usar como uma ferramenta. Porque é o que a psicologia é o que os diferentes conhecimentos são. São ferramentas abstratas, são ferramentas conceituais para a gente operar a realidade concreta. Que é conceitual também, porque conceito é previsão. E tudo que o cérebro faz é prever. Eu ia entrar nos critérios, mas o nosso tempo está estourando. Tá? Eu ia entrar nos critérios do DSM-4, mas eu acho que eu vou fazer isso numa ocasião posterior. E a gente vai discutir os critérios item por item na próxima aula. Tá bom? Foi mais uma contextualização histórica para a gente entrar no DSM-5, só para vocês terem uma ideia. Ó. É isso que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai falar de transtorno do desenvolvimento nos critérios. Tá? A gente vai falar dos critérios de diagnóstico específico da deficiência intelectual, sendo dos próximos capítulos. Nós vamos entrar em cada um dos critérios, o critério A, o critério B, o critério C, e nós vamos falar também sobre, trocando em miúdos, tudo tirado aqui do critério A, o que ele está falando, critério B, o que ele está falando, e no fim, especificadores de gravidade, tá? Vamos falar de cada um dos especificadores de gravidade, o que cada uma dessas coisas faz, tudo baseado em apoio, sobre neuroplasticidade, e aí, um resumo de tudo que eu falei, e no final, uma bibliografia para vocês lamberem por aí. Tá ok? E é isso aí. Na próxima aula a gente completa, tá bom? Vamos com Deus.